Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Sem Filtro, programa que abre espaço para um debate de ideias com a participação de jornalistas convidados para discutir questões de impacto na sociedade, como política, economia, segurança, saúde e muito mais. E nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais nos endereços que aparecem aí na sua tela. No programa de hoje, eu conto com a participação das jornalistas Andressa Miranda, editora-chefe do blog andressamiranda.com, e Aniele Pimentel, diretora de jornalismo da TV Guará. Sejam todas muito bem-vindas. E a nossa entrevistada de hoje é Susan Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira. Seja bem-vinda e antes de iniciar a nossa entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada. Susan Lucena Rodrigues é natural de Presidente Dutra, interior do Maranhão. Advogada, especialista em Direito Previdenciário e licenciada em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão. Susan tem trajetória marcada na política maranhense, principalmente pela defesa dos direitos das mulheres. É ex-secretária adjunta de Estado da Mulher. Em 2016, foi convidada pelo então governador Flávio Dino a assumir a diretoria da Casa da Mulher Brasileira, cargo que ocupa atualmente após um novo convite, desta vez feito pelo atual governador Carlos Brandão. Susan Lucena também é a atual presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão e pós-graduanda em Direito de Família, Sucessões, Penal e Processo Penal. Muito bem. Susan, nós podemos acompanhar que você já está à frente da Casa da Mulher Brasileira há 6 anos. O que você acompanhou de melhoria, porque teve muitas melhorias, coisas muito importantes foram adaptadas, foram inseridas. O que você conta ao longo desses 6 anos, as principais modificações que a Casa ganhou e que a população ganhou? Eu acompanhei a casa desde o início da construção, né? Na época eu era secretária adjunta de Estado da Mulher e me apaixonei pelo projeto. Foi um pedido pessoal meu de ir para a Casa da Mulher Brasileira, pedi ao governador, porque eu vi que na casa a gente conseguiria implementar na prática as políticas públicas voltadas para as mulheres. Porque a gente discute, claro, a teoria ela é muito importante, mas a teoria junto com a prática ela traz a realidade para as nossas vidas. Então, em 2016, a gente já conseguiu fazer essa discussão sobre o decreto da criação da Patrulha Maria da Penha. Também tive a oportunidade de participar da confecção desse decreto, como também da criação do Departamento de Feminicídio e muitas políticas, inclusive de enfrentamento e de investigar, processar e julgar os casos de feminicídio. A gente coordenei o grupo de trabalho interinstitucional, que foi uma parceria com a ONU Mulheres, o Ministério da Mulher e o Governo do Estado do Maranhão. E lá a gente criou vários POPs, procedimentos operacionais padrões, para que a gente pudesse dizer como agir nos casos de feminicídio. Então, hoje, toda morte violenta de mulher é tratada como se feminicídio fosse. E a gente conseguiu ampliar várias ações realizadas aqui no Maranhão para outros estados. Em 2017, com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, as delegadas começaram a encaminhar os pedidos de medida protetiva de urgência por PJE, Processo Judicial Eletrônico, o que fez com que se tornasse mais célere a expedição dessas medidas, a análise dessas medidas pela magistrada. Então, o fato de a gente ter todos esses serviços em um mesmo espaço fez com que a gente pudesse articular mais ações que garantisse celeridade, rapidez, porque a gente está falando de vidas. A gente não está falando assim, é uma lei que eu tenho direito a isso, eu tenho prazo tal. Não, a gente está falando da mulher que está correndo risco de morte, que ela precisa urgentemente de um acolhimento, ou psicossocial, ou do alojamento de passagem. E o fato de a gente ter todos esses serviços no mesmo espaço faz com que a gente consiga garantir na integralidade o acesso à justiça e aos direitos que essas mulheres precisam e que elas possuem. É uma grande conquista, né? E você falou a respeito dos avanços, que foram muitos, e com esses avanços o número de denúncias cresce, né? A mulher ela se sente mais à vontade de denunciar, porque ela sabe que ali ela vai ter um conforto, ela vai ter ali o direito dela garantido, e aí causa aquela sensação de que aumentou o número de casos
de violência contra a mulher. Isso é realmente só essa sensação, porque aumentou foi o número de denúncias, porque creio eu, não sei se estou enganada, tem mais propriedade para falar, mas eu acredito que a violência ela sempre existiu, né? Ela está ali se arrastando e com a mesma gravidade de sempre. Mas realmente houve essa mudança, as mulheres elas estão de fato procurando mais por seus direitos? Tua análise está corretíssima, eu acho que até pelo fato da gente ser mulher, a gente acompanhar essas pautas, a gente consegue perceber, porque a gente consegue ver que as nossas amigas, que as pessoas das nossas famílias, elas estão se encorajando a denunciar. Então tem pessoas que passaram anos sendo vítimas de violência e quando diz assim, poxa, estão falando tanto de feminicídio, eu estou com medo disso acontecer comigo, eu tenho meus filhos para criar, e aí a gente consegue encorajar as mulheres. Tanto é que as mulheres que estão sendo vítimas de feminicídio são as mulheres que não denunciam, são as mulheres que não pedem medida protetiva, né? E a culpa dessa mulher? Não, porque tem toda uma rede por trás dessa mulher que pode e deve acionar. Está acontecendo a violência ali agora, deixa eu acionar aqui a polícia militar para que ele seja preso em flagrante. A mulher não precisa querer denunciar, não é só a mulher que pode denunciar. Então, todas as mudanças que a gente foi tendo de melhorias da Lei Maria da Penha. Eu sempre brinco assim, a lei, como todas as leis, ela não veio completa e ela foi sendo melholada, né? Antigamente só a mulher podia denunciar, a mulher no dia seguinte, que era o que acontecia, cancelava ia tirar a denúncia, também, né? Retirava a queixa. E ela que dizia para ela, olha o que você fez, teu marido foi preso por tua causa, tu acabou com a tua família. A mulher vítima de violência, que violência é um crime, violência contra a mulher, ela ainda se achava culpada pela violência que sofreu. Então, isso a gente teve um fortalecimento para que a mulher compreendesse que a culpa não é dela. A gente trabalha muito isso, porque essa questão da culpa está muito presente, né? Então, a gente precisa modificar muito isso. E isso, gente, em decorrência de uma sociedade que é altamente machista, misógina, né? Então, a gente não está falando de uma coisa que começou agora, é uma coisa que está estruturada, que nós mulheres reproduzimos sem perceber, né? Então a gente ainda precisa modificar muita coisa. Então quando a gente consegue garantir mais acesso a direitos, porque se a gente for pensar numa realidade muito recente, a mulher vítima de violência ia procurar e diziam o que para ela? Vai se resolver com teu marido, é questão de dentro de casa. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Era desse jeito e a gente sabe disso. E hoje não é mais assim, né? Hoje a sociedade começa a se posicionar, a gente precisou de um crime chamado feminicídio, para a gente conseguir ver o tanto que nós estamos sendo mortas no nosso relacionamento, pelo simples fato de sermos mulheres, né? Então essa é uma realidade que sempre existiu, mas ia para a vala comum do homicídio. E quando a gente começou a dar nome, a gente começou a ver o quanto que acontece e o quanto que a gente precisa evitar. Andressa, eu observei que você falou na primeira fala aí, que você falou assim, a gente acompanhou o início, o meio e o fim. Nós, como profissionais de comunicação, a gente tem esse mesmo roteiro, né? Nós, desde o momento ali da agressão, da situação em si, que a gente chama de factual, e a gente segue também essa linha de contar o início, o meio e o fim, principalmente se tratando de caso policial, que as pessoas, hoje, elas até olham com outro olhar. Não é só um olhar de curiosidade, mas também de ver o que aconteceu depois, né? E aí você falou que tem o início, meio e fim, você e toda essa rede de apoio acompanham, né? Inclusive indo no julgamento e tal. Você tem esse mesmo olhar que a gente, como jornalista, como profissional, tem, de que cada caso é muito particular, apesar de que o cenário seja igual, né? A gente está falando de um cenário de um agressor. Se a gente colocasse uma persona, ele é praticamente idêntico, né? Tem as particularidades, assim como o crime também tem. Então, você acha que tem essa relação também de se apegar ali e saber essa mulher é diferente e por mais que seja igual o cenário, ela é tratada na sua particularidade? Todas nós temos peculiaridades, né? Mas tem fatores que chamam a atenção, né? A gente sempre fala assim, quando a gente fala do feminicídio, ele tem o mesmo modus operandi, né? Então, quando é que o feminicídio acontece? Quais são as formas? Primeiro, a asfixia, aí vem esganadura, aí vem arma branca, aí vem arma de fogo, né? Atinge rosto, seios e ventre. Então, existe o modus operandi, né? Que é tudo que é vinculado à nossa feminilidade, né, para tirar a nossa beleza. Então, isso está presente, não sou eu, Suza, que estou fazendo uma análise, as diretrizes nacionais do feminicídio dizem exatamente isso, dizem inclusive as modalidades de defesa utilizadas pelos homens, né,
Insanidade, foi suicídio, foi um acidente, foi legítima defesa. Então, todas as formas estão lá, legítima defesa da honra, inclusive, que embora não seja aceita hoje, em todos os julgamentos a gente vê né, a existência dessa questão de colocar a honra acima da vida. Sim, né? sim. Então, na violência contra a mulher, a gente tem um ciclo, né, que a gente tem chamado de espiral, porque a tendência é que essa violência ela vá aumentando, vá se consolidando. Então, tem mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente fala com as mulheres que estão tentando romper o ciclo, a gente sabe quais são os sintomas que ela sente taquicardia, o relato é que bem ela parecido sente também, insônia, né? que ela fica ansiosa. Então, isso se repete, né? Então, são fatores que a gente vai compreendendo. Claro, cada uma tem as suas nuances, tem algumas situações, mas todos esses relacionamentos, quando a gente vai vendo a abusividade sendo ampliada, né? A partir do momento que ele faz algo e ela, não, tá tudo bem, ela perdoa e ela vai aceitando. Quanto mais a mulher vai aceitando, mais esse grau de violência vai sendo ampliado, né? Então, não é assim, um dia um homem olhou para a mulher e disse, mulher, hoje eu vou te matar. Não é. Ele vem de algo crescente, né? crescente que chega ao feminicídio, né? E aí não precisa ser necessariamente a violência física, porque muitas mulheres se encorajam para denunciar quando vem a violência física, mas em determinados momentos a violência psicológica ela é muito mais... A patrimonial também é bem comum, né? Muito, né? Então, assim, são várias situações, caso a caso. Às vezes a gente não vê que quebrar objetos perto da gente é uma forma de violência, é uma violência patrimonial, inclusive. E a gente fica assim, nossa, vou ficar aqui quieto, porque daqui a pouco ele é a minha cara que ele está quebrando. Aquele castigo de silêncio que o companheiro faz em casa, que vai para um canto, a mulher fica ali você trai ela, assim, você não me dá valor, eu preciso arranjar outra mulher. Ou mesmo reverter os fatos que aconteceram, que é o chamado gaslight, fazer com que a mulher duvide da sua percepção, pegar fatos que aconteceram de uma forma, contar que aconteceram de outra forma, tentar culpabilizar a mulher. Então, são muitas as situações e são situações recorrentes, né? Então, quando a gente vê determinada situação, a gente tem a preocupação de conseguir fazer com que a mulher veja, porque quem está dentro do relacionamento abusivo não se percebe. Só quando a gente sai, que a gente olha para trás e diz, meu Deus, como é que eu passei por isso? Como eu deixei isso acontecer? Mas quando tu tá lá, a gente, nossa, é psicóloga, é o sentimento de cuidado. Isso, é verdade. Né? Não, ele tá ruim, eu preciso ajudar, ele é uma pessoa boa, olha, porque todo mundo diz assim, ele é uma pessoa muito boa, e ele diz, e é um dos fatos que faz com que a mulher não denuncie. Olha para mim, olha para você, todo mundo gosta de mim, sou uma pessoa maravilhosa. E o homem já constrói essa imagem mesmo, já pensando em uma autoproteção, né? Ele já constrói isso fora de casa, para que quando ele fizer essa agressão, as pessoas desconfiarem da mulher também. E normalmente quando tem complexo de inferioridade, que tenta diminuir a mulher para se sentir superior, normalmente quando a mulher ganha mais, ou quando a mulher ela tem mais visibilidade do que ele. Então é algo que é muito complexo, e é muito assim, caso a caso, são várias as situações, mas uma coisa é certa, nós não somos psicólogas, né? Nós não temos capacidade de mudar outra pessoa. A única pessoa que pode exercer mudança na sua vida é a própria pessoa. Então, é o homem que ele vai conseguir exercer a mudança sobre a vida dele, fazer a análise necessária de por que ele age dessa forma, né? Como que chegou a esse momento. Né? A gente vive também a realidade da masculinidade tóxica, né? Que o homem tem que agir de determinada forma, tem que ser o viril, o pegador, tem que ser o provedor. Então, são várias as imposições sociais, mas nada disso, uso de álcool e drogas, nada disso é causa, nada disso é motivo. Né? A gente precisa parar de justificar. A gente tem visto vários casos em que homens não estão sendo condenados por feminicídio em decorrência dessa justificativa. Semana passada, o caso do policial que chegou em casa, pegou a ex-namorada, né, com o cara que ela estava se relacionando, não tinha nada a ver com isso, ela já tinha terminado com ele, e não foi tido como feminicídio. De uma forma assim, completamente descabida, incompreensível, mas aí a gente vê, são pessoas leigas que estão julgando. Nesse caso, eram 4 homens e 3 mulheres de idade mais avançada, e a honra foi colocada acima da vida, né, embora de forma imperceptível para algumas pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com Sem Filtro e a entrevistada de hoje é a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena. Comigo aqui no estúdio,
Da UFMA, as jornalistas Andressa Miranda e Aniele Pimentel. E não esqueça, você confere o nosso programa nas mídias sociais pelos endereços que aparecem aí na sua telinha. Susan, no início do programa a gente falou sobre a evolução da Casa da Mulher Brasileira. Eu vi que ainda existe muito o preconceito em relação à mulher sair de casa, a vergonha de sair de casa e entrar numa delegacia e fazer uma denúncia contra o marido. Em relação a isso, a denúncia poder ser feita online, o aplicativo Salve Maria, foi um avanço assim, muito grande. Com certeza, né? Os dois principais motivos da não denúncia é a vergonha e o medo. Porque essa mulher ela já negou para Deus e todo mundo perguntou, amiga, eu soube que a gente bateu. Não é verdade, isso não aconteceu. E aí, como é que essa mulher vai depois chegar e dizer, meu Deus, todo mundo vai saber que é verdade, como que eu me permiti isso, eu sou uma mulher que eu tenho minha independência, eu não podia estar passando por isso, então a gente se sente culpada até em ser vítima, né? E aí, quando a gente cria facilitações, e algo muito recorrente, muitos amigos advogados, Suzy, estou mandando uma cliente aí, eu disse, não faça isso, estou lhe mandando o link, faça o boletim de ocorrência dela aí mesmo, no seu escritório, na sua comodidade, sem que ela precise vir até aqui. E lá ela pode fazer só o boletim de ocorrência. Se ela quiser representar criminalmente, ela pode representar criminalmente. Se ela quiser pedir a medida protetiva, ela pode pedir a medida protetiva. E se ela quiser somente pedir a medida protetiva, também é possível. E a mulher está lá sendo vítima de violência. Como é que ela vai dizer, oi, sou eu, fulana de tal, local tal, estou aqui apanhando. Como que a mulher vai fazer isso? Mas quando a mulher instala o aplicativo Salve Maria Maranhão, que inclusive pode ficar oculto no celular para que o homem que tem acesso ao celular não consiga saber que aquele aplicativo está lá, ela vai apertar um botão e ele vai para lá para o georreferenciamento. E aí, esse homem meteu a mulher dentro de um carro e saiu com ela no mundo. E aí, ela vai ficar a localização aquela que ela estava? Não. Vai acompanhar a localização com o celular. Então, é muito importante, é um avanço. A gente tem esse aqui, é um exemplo que a gente pegou do estado do Piauí. Então, a gente está para poder aprimorar cada vez mais. A gente cria algumas coisas, a gente copia outras. Mas o mais importante é que a gente consiga levar a mulher que precisa o atendimento necessário. Então, são facilitações. Imagina que o pedido da medida protetiva cai no celular da juíza. Tem medidas protetivas entrando em funcionamento em 30 minutos. Não precisa o oficial ir citar o homem, manda por WhatsApp. Né? Então, hoje, a gente ainda tem as tornozeleiras eletrônicas também. O homem descumpriu medida protetiva. Tornozeleira eletrônica, prisão em flagrante, né? E impossibilidade de fiança no caso de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, são muitos avanços. Em 2018, 4 de agosto de 2018, foi criada a lei de descumprimento das medidas protetivas de urgência, que aí foi um outro grande avanço, porque o homem descumpria a medida, levava o homem e a mulher para a delegacia e liberava os dois, né? Agora não, o homem vai para o sistema prisional. Por quê? Porque ele cometeu um crime, porque ele foi preso em flagrante, porque só quem pode arbitrar a fiança nesse caso é a autoridade judiciária. Então, daqui que vá para o plantão, etc., seja concedido, ele já passou pelo menos um dia dentro do sistema prisional para ele entender como funciona. Sim. E assim, questão também de pensão alimentícia. Então, hoje, a gente tem tido um fortalecimento das leis, fortalecimento dos direitos. E, gente, as leis existem por uma necessidade da sociedade. A gente fala, essas mulheres estão tudo cheias de direito. A gente não queria precisar ter direito, né? Muito Mas menos com esse assunto, preciso, né? quando a gente parar para pensar que todo mundo que a gente conhece alguma pessoa vítima de violência, a gente vê a necessidade. Eu sempre digo assim, se todas as mulheres vítimas de violência denunciassem, nem 10 casos da mulher brasileira em São Luís dava conta. Mas o pior de tudo, Suzana, é que ainda não há uma sororidade, por incrível que pareça. Ainda existe uma grande vergonha, porque parte assim, da própria mulher, esse tipo de preconceito, no sentido de a Andressa apanhou, mas ela traiu, como se fosse uma justificativa para aquilo ali ter acontecido. Não há uma justificativa para nenhum tipo de agressão. Mas com relação voltando a colocar essa parte do pós-denúncia, a importância que isso tem, a culpa que a mulher sente é incrível. Você não percebe realmente quando você está vivendo um relacionamento tóxico. Eu falo porque eu vivi um. A Aniela Esclarecida, jornalista, está acompanhando todos os dias casos de violência contra a mulher e mesmo assim ela conseguiu se manter dentro de uma... Conseguiu, não sei como. Depois que passa, realmente a gente percebe.
mas eu vivi uma relação abusiva e não estava percebendo o quanto era abusiva. Então, depois do pós, que eu tive aquele acordar, eu precisei, sim, de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque senão eu não ia conseguir nem tocar a minha vida. Então, eu queria entender como funciona esse atendimento pós-denúncia dentro da Casa da Mulher Brasileira, porque ele é indispensável. Esse atendimento, a gente tem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que faz um atendimento continuado, é ofertado para as mulheres, né? A gente não pode fazer assim, é determinado que você faça, a gente não pode fazer uma determinação. A gente tem a oferta dos serviços, a gente tem um psicossocial que funciona 24 horas na Casa da Mulher Brasileira, que foi um avanço, a gente lutou muito para ter esse psicossocial funcionando 24 horas, e a gente faz o acolhimento necessário, o encaminhamento, né? Mas algumas mulheres acabam tendo o acesso por uma instituição privada, ou as que precisam, tem tanto na Casa da Mulher Brasileira, como mulheres acessam também os CRAs, os CREAs, então existe hoje uma facilitação no acesso, até acesso online, né? Então, hoje existe uma facilitação, mas é muito, a gente ainda precisa mudar na nossa sociedade essa mentalidade, né? Porque ainda a pandemia facilitou algumas coisas, porque falou muito de saúde mental, Sim. Né? E antigamente, vai para psicólogo, psiquiatra é doido, É né? doido. Era muito isso. bem E hoje em dia, pejorativo. e hoje em dia não. Ai, nossa, a terapia é vida. A gente começa a virar a chave. Então, assim, Verdade. ainda é para a pessoa conseguir participar. A gente teve uma moça que foi vítima de estupro recentemente, a gente ficou para que ela fizesse o atendimento, a gente encaminhou a psicóloga para ir na casa dela, e aí foi para fazer online. Então, assim, a gente ficou insistindo muito para que ela fizesse, mas de uma forma, assim, tranquila, acolhedora. Você não quer? Olha, é importante. No convencimento, que a gente não pode, né, de forma alguma, impor, Sim. né? Mas a gente tem tido toda essa preocupação, veio a questão da violência psicológica, que se tornou um crime também no ano passado. Então, a gente tem essa ampliação da visão das violências psicológicas que acontecem, né? Porque ela está presente em todo relacionamento abusivo. A violência psicológica é a primeira a chegar. Mais sequelas do que a própria agressão Sim. física. Com certeza. Então, é algo que já está... A todo momento tentam atacar a nossa sanidade. É louca. Essa mulher é doida. Nossa, a mulher anda falando isso de mim, é doida. Né? Então, é muito isso de desqualificar a fala da mulher. E aí tu acha assim, a questão da sororidade, nós somos criadas para disputar entre a gente. É verdade. Por isso que a gente fala de rivalidade feminina. O tempo todo. Então, a gente precisa modificar isso, porque, como eu falei, é imperceptível. Suza, tu é feminista, não sei o quê, então tu nunca faz uma ação que seja machista? Claro, aí quando eu percebo, meu Deus, isso aqui foi machista, né? Por quê? Porque a gente é criado em uma sociedade, né, que é altamente machista. Então, vez ou outra, a gente, meu Deus, né? Então, a gente precisa começar a perceber, a analisar determinadas situações, né? Para que a gente possa exercer a sororidade, para que a gente possa parar de apontar o dedo, para que a gente possa estender a mão e compreender que uma mulher que está num relacionamento abusivo, ela não está ali porque quer. Apanha e não denuncia porque gosta de apanhar. Nossa, não é a pior assim. frase que a pessoa pode dizer no mundo é essa. E é a mais recorrente também, né? Não, e o que ela mereceu para ter apanhado? O que ela fez para ter merecido apanhar? A inacreditável. tentativa de justificar a agressão, ela acontece o tempo todo, isso é verdade. Eu olhei e observei você falando sobre avanço. Eu acho que foi a palavra que você mais falou agora nesse segundo bloco. E quando você falava, me remeteu à minha infância, né? Porque eu cresci, né? Eu praticamente nasci e cresci até que meu pai saísse de casa em um lar violento. E várias vezes eu olhava que a polícia militar ia, levava, e na mesma noite ele voltava pelo menos mais 2 vezes. E isso cria um trauma muito grande na infância, né? As mulheres, como a minha mãe dizia, não posso deixar meus filhos crescerem sem o pai, que acontece até hoje. Mas a violência que era psicológica e física, estando nós juntos, era pior. Porque, inclusive, a gente sofreu cárcere privado, né? E, inclusive, a gente, jornalista, contando essas histórias, que a gente tem que manter o nosso profissionalismo ali, dizer, meu Deus, eu já vivi isso, né? E aí, recentemente, eu quero relatar isso porque eu acho muito interessante. A gente aqui somos pessoas que estamos, de fato, falando sempre sobre isso. E, como a Aniele disse, a gente acha que não vai acontecer. Recentemente, eu olhei um vídeo de um agressor numa rua comum, batendo, né, espancando praticamente a esposa na frente da criança. E a criança gritava. Quando eu olhei aquele vídeo, aqueles gritos, era como se
era lembrando, né, rememorando aquilo que eu vivi. E aí eu falei, até postei na rede social, gente, como é importante que as mulheres entendam, né, e o trabalho que vocês fazem de dizer que a criança vai sofrer muito mais estando naquele ambiente. E eu cresci realmente uma pessoa extremamente agressiva. Para mim, só se resolvia as coisas se fosse brigando, gritando, falando alto. Foi isso que eu aprendi. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre a infância, sobre o trauma da criança. É um atendimento que não é só para a mulher, mas para os filhos, para a família, né? E ensinar esses homens, né? Ensinar que eles estão fazendo mal para uma rede de pessoas. E eu tinha muito medo, inclusive, de falar isso. Eu acho que é a primeira vez que eu falo assim publicamente. Então, aquele momento que eu estava no cárcere, né? E uma espingarda, né? Porque no interior é assim, não era uma arma mais... Né? Você tem uma arma apontada para você, você fica assim. Aí, imagina, você cresce naquilo. Então, criança, né, as mães, elas precisam, de fato, pensar nisso. O meu filho, ele vai ter algo muito pior se eu permanecer nesse lugar. Porque crescer isso, sem né? pai, é muito melhor crescer sem pai. É. E nós temos frases consolidadas, né? O famoso ruim com ele, pior sem ele, Sim. né? É assim mesmo, depois ele melhora. Então, são situações que fazem com que a mulher permaneça nesse relacionamento abusivo, achando que ela está fazendo algo de bom para os filhos, mantendo o casamento, como se o casamento estivesse acima da vida, da sanidade mental, de outras situações. Hoje mesmo, a gente está no mês das mães, eu estava numa palestra, eu dizia isso para as mães. Os filhos dos relacionamentos abusivos tendem a reprovar, a abandonar a escola, a entrar no mundo das drogas. As mulheres vítimas de violência vão 3 vezes mais para o Sistema Único de Saúde, até por desenvolver doenças psicossomáticas. Então, a violência ela não atinge só a mãe, ela atinge toda a família, né? Então, a gente precisa repensar qual é o nível de relacionamento que a gente quer, né? Como é que é a forma da criação que a gente vai dar para aquele filho que a gente quer dar amor, que a gente quer que ele tenha esperança, mas que ele vive num lar violento e que muitos dos filhos pensam, o que eu vou fazer eu preciso matar meu pai para salvar minha mãe. Eu por experiência própria, eu digo assim, que o nosso pensamento eu preciso me livrar disso, preciso sair disso. Eu tenho assim, essa memória muito forte que eu ligava para a polícia e eu aprendi a reagir, apesar de não ter nenhuma formação como hoje a gente entende, mas eu ligava e dizia, eu desesperado, o que eu ia fazer para proteger a minha mãe? Agora eu criança, né, muito pequena, entrava no meio ali da briga e quando eu via eu também era agredida fisicamente. A criança fica emocionalmente extremamente desequilibrada, né? E aí quando você cresce, que você vê isso. Recentemente também, outro relato importante, eu fui fazer, né, sobre o feminicídio em si, tinha umas cruzes ali vocês fizeram ação ali na Benedito Leite, né, se eu não me engano, e tinha várias, e a gente vai lendo o nome de pessoas, e quando eu parei em uma, senti o nome, Miranda. Por um instante eu falei, meu Deus, poderia ser eu. Então, a questão da sororidade, se você realmente se coloca no lugar da outra, ou se você já viveu, ou alguém perto já viveu, a gente precisa aqui, já tem 4 pessoas, se unir naquilo. Não é só a autoridade que tem responsabilidade, né, sobre isso. A sociedade, no modo geral. Sociedade toda, né? A gente precisa se posicionar, precisa que cada um haja, né, dentro da família, acolhendo. Tinha uma amiga me procurou, Suzy, eu tenho certeza que minha amiga está sendo vítima de violência, o que eu posso fazer? Aí eu disse, é física? Não, não é. Aí ela fez os relatos, eu disse, faz o seguinte, você vai no YouTube, vai pesquisar vídeos de violência contra a mulher, você vai pegar relatos, e o relato que você vê, que é mais similar ao que ela está vivendo, você vai mandar para ela, diz assim, olha amiga, nossa, olha essa história. Não vai dizer assim, lembrei de ti, né? Não pode. Mandar para que ela comece a se ver, né, naquela mesma situação, porque isso faz com que muitas mulheres denunciem. Poxa, isso aconteceu com fulana, é igualzinho que eu estou vivendo, eu preciso sair disso, né? E aí a questão, vai ter um júri agora de um feminicídio, que os 3 filhos pequenos da mulher, enquanto o homem esfaqueava, matando ela, os 3 filhos gritando, tentando tirar o homem, que nem era o pai deles, né? Para que isso acontecesse. Os feminicídios acontecem dentro de casa, na frente dos filhos. Então é algo que a gente precisa mudar, porque não é algo que está longe. Qual é o lugar que deveria ser o lugar mais seguro para a gente? Sim, dentro de casa. E não é. Fechamos agora o nosso segundo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Não saia daí.
Estamos de volta para o último bloco do Sem Filtro, que hoje entrevista a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena. Lembrando que este programa está também disponível no nosso canal no YouTube e nas mídias sociais. Susan, nós sabemos que todos esses casos de feminicídio, na verdade, são um reflexo dessa sociedade machista que ainda existe hoje. De que forma podemos vencer isso? A Casa da Mulher Brasileira pensa ou já faz algum trabalho no sentido de educar as novas gerações, que a única forma de trazer mudança é educar essa nova geração que está aí. Existe algum trabalho voltado para isso? Eu tenho muita fé na nova geração, muita fé. Né? A gente trabalha muito a prevenção. Eu acho que a maior parte do nosso tempo a gente está voltado para a parte da prevenção nas escolas, nas universidades, nas comunidades, nos bairros, levando informação nas redes sociais. Então a gente se preocupa muito, né? Sempre digo, a gente precisa focar na informação. As mulheres têm que ter acesso ao conhecimento. Então a gente está o tempo todo tentando chegar a toda a sociedade e a gente vai de várias frentes. A gente vai tanto na área da prevenção, quanto para garantir o melhor serviço, o melhor atendimento. Ah, Susan, não há falhas? Claro que há, mas quando a gente identifica uma falha, a gente corre para resolver. A gente sabe que precisa de melhorias, sabe? A gente está correndo sempre atrás de melhorias, de ampliar serviços. E a nossa pauta na Casa da Mulher Brasileira é o atendimento às mulheres vítimas de violência, mas a gente tem uma preocupação muito grande de acompanhar todos os casos de julgamento de feminicídio. Porque não adianta a gente falar que é assim, na hora os julgamentos acontecerem de tal forma que a mulher seja revitimizada novamente e isso traga incredulidade, desacreditamento. A gente precisa mostrar que a gente está em todas as frentes, que a gente está em todas as áreas. E não é só a gente, são todas as pessoas. A comunicação tem um papel importantíssimo. A gente precisa reverberar a condenação. Eu acho que esse é o pico da situação, porque a partir do momento que o comunicador diz, vamos contar isso aqui, a pessoa está em casa, ela vai dizer assim, tá vendo? Dá resultado. Enfim, teve o resultado. De fato, houve uma justiça ali. Realmente a gente tem um papel assim muito, muito importante. Vocês já perceberam quando acontece feminicídio, podem pedir HC do tanto que for. Ninguém concede um habeas corpus. Mas na hora que abaixou aquilo ali e parou um pouco de falar, tu vai ter notícia e o homem está solto. É verdade. Então a gente atua de várias frentes, proposição de projeto de lei, quando a gente vê assim, meu Deus, como que não existe lei para isso? Né? Por exemplo, não existe lei de violência obstétrica no nosso país. Né? Aí, então, assim, quando a gente vai identificando algumas situações, a gente caminha para algum deputado, olha, faz esse projeto de lei, esse é um projeto de lei interessante, porque a gente faz com que as leis sejam efetivadas. Sim. Mas para as leis serem efetivadas, a gente precisa de leis cada vez melhores, que tenham cada vez mais a visão necessária para garantir a vida e a proteção das mulheres. Né? Recentemente encaminhei, né, para o deputado Rubem Júnior um projeto de lei para que ele pudesse fazer com que os homens presos por violência física não seja possível arbitrar fiança na delegacia, seja equiparado ao que acontece nos casos de descumprimento de medida protetiva de urgência. Por quê? Porque chegou lá a mulher toda espancada, fiança. Como que acontece isso? Como que pode? É inadmissível. Então tem situações que nos revoltam, mas a gente está fazendo o quê? Seguindo a lei. Né? E aí a gente não pode fazer, você não seguiu a lei, mas se é possível, se é permitido, como que a gente vai negar um direito? Né? Então é preciso fazer com que as leis sejam cada vez mais rigorosas e tenham toda essa visão. Né? Imagina que só agora em 2021 que os policiais, que as pessoas têm acesso à arma, perdem o porte de arma. Aí agora em 2021 que colocou que os homens que tem medida protetiva, na medida protetiva, uma das modalidades tem a reeducação do agressor, né? Então, são vários, a todo momento, um avanço para que a gente possa efetivar, né, o que a gente quer. A gente não queria, digo e repito o que eu falei no início, a gente não queria precisar dessas leis, mas a gente precisa, são importantes, até que a gente comece a construir uma sociedade em que as pessoas saibam que relacionamento saudável é possível, que ninguém é dono de ninguém, que a mulher não é propriedade de homem, né, que a gente tem a nossa vida, que a gente pode ter as nossas escolhas, que a gente não pode ser questionada da nossa capacidade só pelo fato de ser mulher, que eu tenho certeza que todas nós já tivemos capacidade questionada só por ser mulher, que a gente possa andar na rua sem medo de ser estuprada, que a gente esteja no transporte público sem ter que usar a técnica do cotovelo, né, que a gente vai patentear, que todas nós mulheres usamos, o cara não se esfregar na gente. Então, são várias as situações
que a gente precisa de uma sociedade que seja segura e tranquila, dentro de casa ou na rua, que a gente tenha a segurança necessária. Porque, mas os homens morrem mais que as mulheres. Na violência urbana. A gente está morrendo só pelo fato de a gente ser mulher nos nossos relacionamentos. Não tem nem como comparar isso. A gente precisa que os nossos lares sejam locais saudáveis. Falaste uma coisa bem importante, que é incrível como a gente sofre com isso, sobre ter a nossa capacidade questionada só pelo fato de ser mulher. O carro que você ocupa não foi conquista sua, não foi mérito da sua inteligência, é indicação de alguém, ou porque tu te relaciona com alguém, ou porque teste você do sofá. Caso de alguém, teste do sofá. Eu não queria nem usar esse termo, mas resumindo, é isso mesmo. Foi um teste do sofá. As pessoas não credibilizam a competência feminina. Isso dói. Isso dói demais em mim. Eu já sofri muito com isso. E ainda tem, não é só o que os outros veem, e tem aqueles que também tentam tirar proveito. Aí você vai para uma entrevista de emprego, quando chega lá não é nada do que você imaginou, a pessoa não quer nem saber o que você tem na cabeça. Sim. Eles já estão ali para o teste do sofá, e aí eu já passei várias vezes. Já vem com a proposta. Vou embora, não preciso, não. E é isso, a gente sofre só por ser mulher neste mundo, e não é uma tarefa muito fácil. Agora, você estava falando a respeito dos avanços da lei, avançou muito. Mas eu imagino que o quanto tu consegue te envolver com tudo isso, porque em poucos minutos de conversa aqui, a gente já sai com uma visão bem mais aberta de tudo isso e com vontade de participar mais, de se envolver mais. Verdade. E aí eu já consigo calcular o tanto que tu já estás envolvida, trabalhando há tanto tempo com isso. E aí eu imagino, deve ser muito doloroso voltar para casa, porque as leis avançam, mas elas travam várias vezes em alguns momentos. Como é que é para te chegar em casa e ver que você remou e bem ali a justiça vai lá e trava e derruba todo um serviço, todo um trabalho feito com tanta dedicação e tanta dificuldade, Suzana? Mas nós não estamos sozinhos, nós somos uma rede. Ninguém consegue trabalhar, eu, Susan, estou fazendo isso, não. Sim. São várias mãos que lutam nesse mesmo sentido para que a gente possa conquistar essa sociedade livre de violência. É verdade. Mas não, a gente não se intimida. Quando isso acontece, a gente já pensa numa outra estratégia, vai em outra frente. Aconteceu essa absolvição, ele não foi condenado, bora aqui, tem que recorrer. Ótimo. Tem que fazer outro, tem que botar na mídia, tem que... Verdade. Como várias vezes eu chego assim, olha, vocês precisam falar sobre isso, olha, tem caso tal. Por quê? Porque a gente sabe da importância das informações chegarem, das pessoas saberem, do quanto a gente precisa mudar essa realidade. De onde a gente veio para o que a gente está vivendo, a gente já avançou demais. Né? A gente precisa avançar muito mais, claro que a gente precisa avançar muito mais, mas a gente está no caminho certo. Né? E a gente está agregando pessoas, agregando valores, somando, porque quando a gente vai, que a gente vai dialogar, que a gente vai conversar, eu não conheço um lugar que a mulher não chega e diga assim, eu já passei também. Não fala publicamente, mas as mulheres chamam assim, eu passei por isso, eu já vivi isso. Eu quase fui vítima de estupro na infância, ou então eu fui estuprada na infância. Eu não gosto de usar a palavra abuso, não, que eu acho que é romântica. Eu gosto de falar estupro mesmo, porque as pessoas precisam ver que aquilo ali foi algo que foi doloroso, que foi um crime, né? Aí são mulheres que passaram por relacionamento abusivo, que passaram por violências, e a gente precisa, é libertador conseguir falar sobre isso. Porque tem mulheres que passam a vida toda sem conseguir falar, e a gente compreende, né? Mas é importante ter a ajuda de um profissional, né? Tem hoje várias formas, né? Várias vertentes diferentes da psicologia que abordam essa situação, e é muito importante que a mulher ela tenha esse acompanhamento profissional até para compreender, né? Eu vinha conversando agora há pouco sobre constelação familiar, sobre várias situações. Eu acredito que tudo tem a sua parcela de contribuição para que a gente possa alcançar essa sociedade que a gente quer viver em paz, quer viver feliz, né? É utópico isso aí, mas a gente luta por isso a nossa vida toda. E não vamos parar, a gente corre atrás, a gente, não, eu não vou ser feliz, eu vou ficar aqui no sofá esperando a morte chegar, o cara do enterro. Segue o enterro, não quero banana, mas tá descascada, segue o enterro. Então, a gente tem que viver, né, a vida banana. E ser feliz. Então a gente a gente encontra felicidade nas adversidades também. Hoje, quando eu fazia uma palestra, a mulher disse assim, eu fui atendida por lá, eu fui muito bem atendida. Isso pra gente já valeu. Quando a gente recebe um relato, né, de uma pessoa que diz assim, poxa, uma pessoa foi prestar um serviço na Casa da Mulher Brasileira, uma mulher, e ela disse assim, eu vou fazer com o maior prazer, porque no momento da minha vida que eu mais precisei, eu fui muito bem acolhida aqui. Eu me arrepio toda. Por quê? Porque é isso.
né? Então, a gente precisa trabalhar para que a gente possa levar a informação, porque às vezes uma palavra que a gente fala, um relato nosso, faz com que aquela mulher, ela se encoraje, ela perceba que ela não está sozinha, ela perceba que essa violência não acontece só com ela. Eu fui vítima de tentativa de estupro na infância, eu passei por um relacionamento abusivo, e eu não preciso ter vergonha disso, porque eu não fui culpada de nada disso, mas eu preciso, né, hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso, super saudável, a gente conversa sobre tudo, né, e a gente precisa dizer que relacionamento saudável é possível, mas ele é construído todos os dias, ele é como uma plantinha que a gente precisa regar todos os dias. Eu vou regar sozinha? Não! Tem que ser o casal construindo, somando. Eu sei que tu tens um relacionamento maravilhoso, também da mesma forma que a gente já conversou sobre isso. E a gente quer que todas as mulheres tenham isso, vivam isso, saibam que é isso. E não se acomode a ficar assim, poxa, esse aqui, não vai mudar. Porque a igreja, porque não sei o quê. Gente, a nossa vida, ela está acima de um casamento. Né? O casamento é algo importante, a fidelidade é algo importante. Falava de fidelidade, a infidelidade do homem, ela é aceitável, a da mulher é imperdoável. É a sociedade que a gente vive, mas a gente pode melhorar e mudar e construir base para vida saudável, relacionamento saudável. E vamos continuar lutando sempre. O papo está maravilhoso. Acho que eu vou convidar a Suza para voltar ao Sem Filtro, porque muita coisa ainda poderia ser falada. Mas o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer novamente a participação das jornalistas convidadas do programa de hoje, Andressa Miranda e Aniele Pimentel. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, foi maravilhoso bater esse papo e se deixasse a gente ir embora. Acho que precisa mais 2 horas de programa. Eu agradeço também, queria só fazer a consideração que tenho 2 filhas e também tem a parte de ensinar em casa, né? A mulher agredida sair de casa e ensinar os filhos com isso, e a mulher que tem um relacionamento saudável, ensinar as filhas para que elas já cresçam tendo esse entendimento. Muito obrigada pelo convite também. Suza, suas considerações finais, por favor. Uma entrevista maravilhosa, rodeada de mulheres, né, poderosas, que têm a mesma luta. Então, é uma soma de esforços, a gente se sente fortalecida, a gente, às vezes, a gente fica assim, nossa, é uma luta muito sozinha e tal, sem recurso de política para as mulheres, mas a gente não arreda o pé e a gente está somando cada vez mais esforços para que a gente possa construir a tão sonhada equidade de gênero, que é o que a gente espera, porque através dela a gente vai enfrentar a violência, enfrentar diversas situações. O Sem Filtro fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.